Eu queria ler um texto da Bíblia que está no livro de Jonas. Jonas capítulo 4. Livro do profeta Jonas. Eu tenho especial suspeição para falar do livro de Jonas porque é o meu livro favorito da Bíblia. É um livro de uma riqueza literária, de tantos ensinamentos, de tantas histórias, de tanta graça. E eu queria falar um pouquinho sobre ele hoje, focando em um tema específico. Mas eu quero compartilhar a riqueza que é nesse texto. Jonas, capítulo 4. E a partir do verso 1 a gente lê o seguinte: Jonas, porém, ficou profundamente triste com isso e se enfureceu. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi por isso que eu disse quando ainda estava em casa? Não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de que ele quase desmaiava. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta? Respondeu ele: sim, eu tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, regado e nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e na outra noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Curiosamente, até agora eu não sei a resposta de Jonas. O livro de Jonas termina com Deus fazendo essa pergunta que fica sem resposta, que ecoa ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. E talvez essa manhã seja uma ocasião oportuna para a gente tentar encontrar uma resposta. Deus faz um questionamento. O livro de Jonas, ele trata de diversas coisas, fala de vários assuntos, tem muita coisa que a gente pode abordar, mas um dos assuntos que Jonas trata, que o livro de Jonas trata, é a dificuldade de se encarar a realidade, a dureza da realidade da vida, a dureza de como encarar as coisas como elas são, a vida real. Você sabe, amanhã é segunda-feira. Como encarar uma segunda-feira? Como encarar dores, como encarar o luto, como encarar a perda, como encarar a mágoa, como encarar a traição, como encarar términos, como encarar o dia seguinte ao dia do desabamento de um castelo, ao dia de uma ruptura. Como encarar a realidade de uma vida onde aparentemente as coisas não são do jeito que a gente esperava que elas fossem. Como encarar uma vida injusta, como encarar um mundo injusto, como encarar o algoz, como encarar a nêmesis, como encarar a pessoa que feriu, como encarar a vida real, a vida crua, nua, como ela é. No tempo do governo de regime militar, muitos compositores, poetas, compunham letras que eram verdadeiras denúncias, verdadeiros protestos, verdadeiras falas em busca de serem ouvidos. E eu lembro especialmente de quando Chico Buarque e Milton Nascimento compõem a música Cálice, uma das músicas mais geniais já composta da música popular brasileira, que era um trocadilho, uma alusão entre uma passagem bíblica da oração de Jesus: Pai, afasta de mim esse cálice, mas ao mesmo tempo ele repetia a palavra cálice, enfatizando uma ordem imperativa de se calar. Cálice, cálice. E a música é sobre como encarar a realidade, como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Ele falando que durante a noite
na calada da noite ele se danava. O que adianta ser filho da santa? Melhor seria ser filho de outra realidade menos morta. É o que diz o poeta. O tempo todo a gente tem esse dever de encarar a realidade e ver como a realidade é dura, ver como o dia a dia, como a semana é dura, como a nossa vida, como a nossa jornada, como a carreira, como a competição, como a concorrência é dura, como superar certos traumas é duro, como superar certos acontecimentos da nossa vida. Tudo isso é muito duro. E o livro de Jonas, ele aborda essa necessidade de encarar a realidade, a dificuldade que é, nas palavras do pastor Tiago Arraes, a dificuldade que é olhar a tristeza nos olhos e sorrir. O livro de Jonas começa com uma ordem de Deus. Jonas, você que é profeta, você que é um anunciador da palavra, você que tem esse ônus de levar a palavra às pessoas, de trazer conflitos, de trazer confrontos, de exortar as pessoas ao arrependimento, de trazer esperança para as pessoas. Eu quero que você faça isso, mas eu quero que você faça isso em Nínive. Nínive, capital da Assíria. Assíria, um dos principais inimigos de Israel. Israel sofreu 2 tipos de cativeiro em sua história, os maiores deles, sendo que no reino do sul, em Jerusalém, ela foi espoliada pela Babilônia, foi invadida pela Babilônia, mas no norte, na capital Samaria, ela foi invadida pela Assíria. E a Assíria era o povo inimigo histórico de Israel, mas que tinha invadido o reino do norte para tomar mulheres à força, para matar crianças, para dar com a cabeça delas nas pedras, como a gente lê no Salmo 137. A Assíria é responsável pela dor maior já experimentada pelo reino do norte. E sua capital Nínive agora parece alvo do olhar de Deus. E Jonas conhece Deus. E Jonas discorda de Deus, principalmente. Jonas olha e diz assim, eu já sei como isso termina. Eu já sei que você vai ter peninha deles. Eu já sei. Não me inclua nesse circo, Deus. Não me peça para fazer parte dessa palhaçada. Aí Jonas, que recebe uma ordem de encarar a realidade em Nínive, pega um navio. Ele desce a Jope e pega um navio para Tarsis. Tarsis era o oriente extremo, o ocidente extremo, melhor dizendo, o ocidente extremo, leste da Península Ibérica, o lugar mais distante conhecido no mundo antigo, o ponto extremo da Europa. Na mente deles, o fim do mundo. Fosse aqui em Salvador, ele diria talvez Cajazeiras. Jonas pegou o buzu para Cajazeiras 5.000. E disse, Nínive, quem vai é o coelho. Vou não, obrigado. Não me peça para participar disso. Jonas pega um navio. E no meio da trajetória dele até Tarsis, uma baita de uma tempestade. E Jonas dormindo no porão do navio. Os desavisados, tripulantes, marinheiros, querem descobrir o que está acontecendo. Que tempestade é essa? O que está acontecendo aqui? E todo mundo orando ao seu Deus e buscando uma resposta. E Jonas, não adianta buscar resposta, eu sei o que é. Tranquilão lá, e acordam ele. Rapaz, por que só você não está orando? Satanás está furioso. O inimigo está se levantando. E aí Jonas, se fosse Satanás estava bom, a gente expulsava. Mas não é. A pessoa que está fazendo isso não dá para expulsar. Ele sabe o que está acontecendo. É Deus. Ele está fugindo da vontade de Deus. Ele está fugindo da realidade apresentada por Deus a ele. E Deus está dizendo, não vai fugir não, Binho. E aí Jonas reúne todo mundo e diz, gente, é o seguinte, vamos mudar a rota desse navio. Vamos lá para Nínive, porque lá eu vou cumprir a vontade de Deus. Não, ele não faz isso. Aí Jonas reúne todo mundo, gente, vamos fazer uma oração, vamos clamar por misericórdia a Deus. Vamos entender os planos de Deus. Não, ele não faz isso. Ele diz assim, me jogue no navio. Porque eu prefiro morrer do que encarar a realidade como ela é. Eu prefiro morrer do que ir para onde Deus quer que eu vá. Não, melhor morrer logo. Não vou.
Quando ele fala, me joga no fundo do mar, me joga do navio, ele está pedindo para morrer. Ele está pedindo para ser abraçado pelo abismo. Não tem problema, deixa o mar me tragar. Mas para Nínive eu não vou. Encarar isso aí, eu não vou. Encarar um mundo onde Nínive é perdoada por Deus, eu lembro do que Nínive me fez. Eu não vou. Então ele prefere morrer. E lá, Deus decide que ele não vai morrer. Vem um cetáceo, vem um peixe, uma baleia, uma peixa, eu não sei exatamente porque as traduções são bem incertas, mas vem um peixe grande e traga e engole Jonas. Essa palavra, o engole, tragar, é a mesma palavra que usou para a terra que engoliu Datã, Abirão e Coré. Os homens que desafiaram Moisés e foram julgados por Deus. É uma palavra negativa. Então, Jonas está cônscio que vai morrer, mas lá no ventre do peixe, ele não morre, ele é preservado. 3 dias no ventre do peixe, vivo. Aí Jonas, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas lá no ventre do peixe, já que ele está vivo, ele resolve orar e clama por misericórdia. Das profundezas da te clama. Ele faz uma compilação, uma sequência de salmo que ele vai copiando e vai reproduzindo, uma oração absolutamente quase perfeita. E se você olhar o que Jonas efetivamente ora, o clamor por misericórdia, no capítulo 2, ele está orando, ele está suplicando, e olha a perspectiva de Jonas, olha a perspectiva absolutamente alienada de Jonas, porque no verso 4, ele diz assim, e eu disse, eu fui expulso da tua presença. Foi o quê? Ô seu cínico, você foi com suas pernas. Você tentou fugir da presença de Deus. E em Israel eles tinham a mentalidade de que Deus ele era geográfico. Ele tinha jurisdição, ele tinha circunscrição. Ao ir para Tarsis, Jonas está tentando fugir da presença de Deus. E agora ele está dizendo, você me expulsou. E aí vem a outra fala cínica dele, ainda no verso 4. Contudo, eu olharei de novo para o teu santo templo. O que ele está pedindo? Me leva de volta para Israel, para minha terra. Me leva de volta para minha pátria. E Deus, não, infeliz. Você vai para Nínive. Não tenta fugir da realidade. Não ache que dá para se alienar mais muito tempo, não. A realidade agora é Nínive. É lá que você tem que encarar seus pesadelos. É lá que você tem que encarar a vida como ela é agora. É lá. Não tem jeito. O peixe, depois de 3 dias, cospe Jonas numa praia. E o capítulo 3 começa no verso 1, com Deus dando uma ordem. Levanta e vai para Nínive. É engano achar que o peixe foi e cuspiu Jonas em Nínive. Não. O peixe não cuspiu Jonas em Nínive porque Nínive não tinha praia. A praia mais próxima de Nínive ficava mais de 100 quilômetros de Nínive. E Jonas fez isso andando. Levante com suas perninhas e vai encarar a realidade. Jonas levanta, vai para Nínive. A palavra fala que a cidade era muito grande. A cidade você levava 3 dias para percorrer a pé. E a Bíblia fala que Jonas percorreu ela todinha e pregou em 1. Pensa na pregação de mais má vontade da história. Vai todo mundo para o inferno, viu? Ó, Deus mandou dizer que está todo mundo castigado, 40 dias vocês estão tudo morto. Ah, vai para o inferno mesmo. É Deus que está mandando, viu? Seu Deus, tudo falso aí. Quem manda é o meu Deus e ele mandou dizer que vocês são tudo condenado. Vai morrer todo mundo, criança, velho, boi, vai morrer todo mundo. A pior pregação da história converteu 120 mil homens. Aí Jonas, não tem jeito. Eu esqueci que você não precisa de mim. Eu esqueci que tua palavra é viva e eficaz. Não depende da qualidade do pregador. Não depende da eloquência de quem fala. Não depende da potência do microfone de quem prega. Depende da vontade exclusiva e soberana do Espírito Santo. Ele converte quem ele quer. Jonas fez uma pregação horrorosa. Como dizia minha mãe, fez igual a tua cara. E deu certo. E deu certo.
Aqui a gente tem inúmeras histórias de conversão, de gente que se converteu em casa, de gente que se converteu ouvindo pregações de pastores que hoje não aguenta nem... Gente, como é que eu ouvi esse pastor pregando? Eu era tão abençoado, hoje não faz sentido nenhum. Porque não foi o pastor, foi o Espírito Santo. Ele faz o que Ele quiser. Ele não depende de mim, Ele não depende da gente. A gente se esforça para dar o melhor, mas ainda no nosso pior e na nossa pequenez, Ele tem plena liberdade de agir como Ele quer, como Ele gosta. A pior pregação da história converteu 120 mil pessoas. E ainda mais, é a única passagem na Bíblia que tu vê até boi jejuando. Até os animais fizeram jejum. Jejum, todo mundo. A cidade inteira vestindo pano de saco. Todo mundo ali contrito, todo mundo. Um avivamento aconteceu em Nínive. Todo mundo orando. E aí, o capítulo 3 termina dizendo que Deus se arrependeu do mal que ia fazer para Nínive. E é importante você entender que arrependimento aqui, ele não é o mesmo conceito de arrependimento que nós temos, daquela tristeza e mudança de opinião de quem fez um negócio e deu errado. No hebraísmo eles não trabalham com esse tipo de situação. Eu fiz isso aqui, rapaz, fiz errado, deu errado, não era para ter feito isso, eu vou fazer de outra forma, me arrependi então. Não é isso que o texto fala. A palavra nacham, do hebraico, ela indica uma mudança de postura. Ela indica uma mudança de atitude, uma mudança de posicionamento diante de uma situação exterior. E ela é normalmente acompanhada, e nesse texto faz todo sentido, quando diz que o povo se converteu o seu coração, e a palavra converteu é shub, que quer dizer mudança interior, mudança de coração, mudança de mentalidade. Então quando o povo muda a sua mentalidade, Deus muda a sua postura. Deus disse, eu vou castigar. Mas aí o povo volta o seu coração, converte e entende o significado de Deus, entende o propósito de Deus para com a vida deles. Então Deus muda de postura. Eu ia castigar porque você estava indo para o abismo, mas você entendeu o meu propósito, ouviu a minha palavra e converteu o seu coração com seus maus caminhos. Então eu não tenho nenhum problema em mudar a minha postura com relação a você. Deus se arrependeu do mal que faria a Nínive, ou seja, Deus mudou o juízo, porque além de ser justo, Ele também é amoroso, misericordioso e bondade. E Deus dá uma oportunidade a Nínive. E estaria tudo lindo se o livro terminasse no capítulo 3. Acabou, está tudo certo. É festa. Festa na Bahia. Mas não tem festa. Porque o capítulo 4 ainda vem. E Jonas se posiciona à porta da cidade, na saída oriental, e fica esperando o que vai acontecer com a cidade. Ele constrói para si um abrigo e fica ali 40 dias esperando o que vai acontecer. E aí ele manifesta: eu sabia. Eu não queria vir, você é testemunha, Deus. Ele começa a orar, a oração dele agora é diferente. Eu não queria vir. Eu te conheço, eu sei como você é. Você é coração mole, você perdoa. Você deixa inimigos impunes. Eu sabia quem você era. Eu não queria participar desse circo, você me obrigou. Eu não estava querendo entrar nessa. 40 dias se passam e não acontece nada. E aí Jonas agora novamente pede para morrer. Eu quero morrer. É melhor morrer do que encarar essa realidade que você quer me dar. A dor de Jonas é justa. Os assírios não eram boas pessoas. Os assírios tinham culpa. Jonas está magoado, Jonas está ferido. E ele disse: eu não vou suportar isso. Ver você perdoando esse povo, isso é uma palhaçada. Jonas é justo na sua indignação e sincero naquilo. Deus faz um teste com ele. Um dia ele está deitado e numa noite cresce uma árvore, uma planta. A planta cresce e Jonas vê: onde essa planta estava aqui? Ela cresce na mesma velocidade que se constrói um atacarejo. Você passou, tem nada. Você olhou: o atacarejo está aqui. Já com promoção e fila na porta. Esse negócio já existia aqui. Aí tem uma planta ali. E a planta faz sombra para ele.
E a Bíblia fala que ele desenvolve com a planta uma relação inexplicável de afeto e dependência. E ele começa a mostrar um afeto por aquele ser com quem ele não conversa, o ser que ele não regou, que ele não viu nascer, que ele não podou, que ele não plantou, que apareceu lá, pronto. E aquilo gera nele uma expectativa de afeto muito grande. Ele se apega àquela planta e desenvolve com ela uma relação de dependência. Porque ele está chateado demais com o ser humano. Ele está frustrado demais com o ser humano, com as relações humanas, as relações que normalmente nos fazem chorar, as relações que nos fazem nos frustrar em nossas expectativas. Ele não quer mais isso. Ele quer uma relação que não vá decepcionar ele. E a planta parece ser ótima para isso. Um dos assuntos mais falados dos últimos meses aqui no Brasil, que obviamente a gente tem que ponderar até onde é verdadeira o nível de incidência dele, mas é a tal da febre dos bebês reborn. Quantos aqui tem alguém que conhece alguém que já foi levar o bebê reborn no SUS mesmo? Ninguém. Alguém que batizou o bebê reborn na igreja? Ninguém. Então há muito mais firula da mídia do que de fato existe. Mas existe esse fenômeno. E é inegável. E o que chocou muito mais é a lídima do absurdo. Parece muito estranho, meu Deus. E aí a gente começa a categorizar onde a humanidade vai parar. Não é possível. As pessoas perderam o senso do ridículo. A humanidade emburreceu. A humanidade imbecilizou. E a gente vai categorizando. Mas eu acho que a análise merece, ou que a situação merece uma análise um pouquinho mais profunda. A rigor, se você verificar algumas coisinhas, no ano de 2020 foi feito um teste em um abrigo de idosos lá na Itália, numa cidade da Itália, onde muitos desses idosos acometidos de demência, acometidos de Alzheimer, doenças degenerativas das funções cerebrais, receberam um presente, como um teste, como estudos, um presente que eram bonecas e bonecos, que eles ficavam cuidando, e que eles tinham a tarefa de cuidar daqueles bonecos. 6 meses depois, foram feitos alguns estudos e algumas estatísticas, e viram que o índice de surtos psicóticos havia diminuído sensivelmente. Memórias que já haviam sido esquecidas e encobertas foram recobradas daquelas pessoas. O índice de sociabilidade daqueles idosos melhorou sensivelmente. E eles apresentavam muito menos picos de ansiedade, muito menos brigas. E aquelas bonecas tiveram um papel terapêutico maravilhoso. Porque de alguma forma elas serviam para que eles afastassem um tanto da realidade dura que se apresentava e pudessem se alienar temporariamente, pudessem desenvolver uma nova realidade onde as coisas não eram tão amargas. E eu fui pesquisar o perfil das pessoas que buscam esse apego emocional com o bebê reborn. Normalmente, mães que sofreram traumas de perdas gestacionais, mães que perderam filhos já nascidos, mulheres e homens que sofreram traumas em relacionamentos, términos traumáticos, viúvas, pessoas que estão buscando uma maneira de superação de um trauma, de superação de uma dor, pessoas que buscam uma forma menos dolorosa de encontrar a realidade, de encarar a realidade, pessoas decepcionadas com relações que estão fora do seu controle e que já não querem mais experimentar isso, que precisam de uma relação menos tóxica, menos dolorosa. Mas eu quero falar de algumas características de Jonas que podem fazer isso repercutir na minha e na sua vida. Porque possivelmente eu não estou falando com nenhum pai de bebê reborn hoje aqui, nenhuma mãe de bebê reborn. É bem possível que não. Mas eu estou falando com muitas pessoas que usam outros subterfúgios para maquiar a dureza da realidade todos os dias. Pessoas que estão criando o seu próprio reborn e enveredam para uma busca desmedida por entorpecentes, por bebidas, por bets, por relações rápidas, efêmeras,
por ambientes onde você pode disfarçar o nível de fracasso que você sente da vida real. Eu conheci muitas pessoas, por exemplo, líderes religiosos, normalmente são os diáconos, que chegam na igreja e angustiados pela vida sofrida, onde no bairro dele ninguém o respeita, na vida profissional ele não conseguiu ascensão, ele normalmente ocupa a base da pirâmide da empresa onde ele trabalha, onde ninguém respeita ele, mas na igreja ele consegue um cargo e uma ascensão, e lá ele busca projetar o ser que ele não consegue ser fora dali. E a igreja vira a planta, o bebê reborn dele, o lugar onde ele consegue maquiar a realidade. E tem muita gente que maqueia isso nos jogos, tem muita gente que maqueia isso nos vícios, tem muita gente que maqueia isso nos ficantes, nas relações rápidas. Tem muita gente que maqueia essa realidade no pet, que você pode dizer exatamente o que ele está sentindo. Ele adora o papai, né? Não adora o papai? Adora. Ele me adora. Tá vendo? Ele acabou de confirmar. E você consegue dizer exatamente o que ele está sentindo. E aí uma vez na vida você é amado por alguém. E aí você diz: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto do meu cachorro. E obviamente o cachorro tem um poder terapêutico maravilhoso, mas ele também tem um potencial de alienação e fuga da realidade. Porque a realidade é que amanhã é segunda-feira, e lá na firma o seu chefe não é um cachorro, não é um pet. Porque a pessoa que você vai atender, a pessoa que ele traiu, a pessoa que está devendo a pensão da sua filha, não é um pet. A pessoa que caluniou você não é um pet. E você vai ter que lidar com essa realidade. Ela não é uma árvore. Os ninivitas não eram árvores, mas é melhor ficar com árvore, porque a árvore não fala mal, a árvore não difama, a árvore não deve dinheiro e ainda dá sombra. Além disso, além de ser uma alienação da realidade, normalmente ela culmina na hipervalorização da dor. Jonas está hipervalorizando e idolatrando a própria dor. Se você reparar, em Gênesis capítulo 20, no verso 7, a gente tem a primeira menção na Bíblia do que é um profeta. Abraão é um profeta. É dito para Abimeleque que Abraão é um profeta. E ali vem pela primeira vez mencionando o poder de uma intercessão. Alguém intercede. E quem intercede é o profeta. Pela primeira vez se fala em profeta, pela primeira vez se fala em intercessão. O que nos leva a entender que o primeiro papel de um profeta é interceder pelo povo. É dito para Abimeleque: Abraão, esse homem é profeta e ele vai interceder por você. Como ele é um profeta, ele vai interceder. É a noção precípua do profetismo, é a capacidade de intercessão. E intercessão é um conceito também com relevância na matemática. É um ponto de encontro entre duas situações extremas, duas situações opostas. É onde há intersecção, onde há um encontro. A tarefa do profeta era interceder para que uma situação de extrema pobreza, miséria, pecado e abandono e exclusão do homem, de um povo, encontrasse com a extrema situação de amor, misericórdia, graça e justiça de Deus. O profeta, ele ocupa esse espaço entre Deus e o povo, porque ele é um intercessor. Esse era o papel primeiro de um profeta. O profeta não existia para prever o futuro. O profeta existia para ocupar um lugar entre Deus e o povo, intercedendo e fazendo a ligação entre eles. Era isso, era para isso que servia um profeta. Só que Jonas vai orar, vai interceder. E no capítulo 2 você vê a oração. A oração de Jonas só tem uma pauta. A oração de Jonas é por Jonas. Só a dor dele importa. Só a lágrima dele importa. Só a tristeza dele importa. De mais ninguém importa. Jonas passa a idolatrar a própria dor, a tal ponto de que ele se aliena no nível em que toda uma tripulação prestes a morrer no navio. Estou ligando não. Estou chateado demais para ligar para os marinheiros. Eu estou triste demais para me preocupar com sua dor, marinheiro. Você vai morrer, morre todo mundo, estou nem aí. Jonas vai encontrar abrigo
na arvorezinha reborn dele. Em muitas Bíblias tem a tradução de aboboreira. Essa planta não é uma aboboreira. A tradução literal da palavra ali usada para essa planta é a palavra rícino. Quem já tomou óleo de rícino quando era criança tem péssimas lembranças disso. Alguém sabe de onde vem o rícino? No culto das 8 tem uma menina que acertou. Mamona. Temos uma bióloga aqui. Glória a Deus por sua vida. Vem da mamona. Jonas está afeiçoado a uma mamoneira. Ele olha para o pé de mamona e diz: você me deixa doidão. Seus cabelos é da hora. Desculpa, gente. Não tem como não pensar nisso. Eu repeti tantas vezes a quinta série que me formei em quinta habilidade. Jonas está apaixonado por um pé de mamona, uma planta tóxica. O que revela que mesmo sendo a vítima da situação, Jonas também era uma pessoa tóxica. Naturalmente ele procura relações tóxicas, porque a toxicidade está no coração dele. Tóxico a ponto de não se importar que o navio inteiro morra, de dar mais valor para uma planta do que 120 mil pessoas e animais. Gente, qual a culpa dos animais ali? Qual a culpa das crianças que tinham em Nínive? E Jonas está: eu não estou nem aí, quero que morra mesmo. Se Jonas pudesse, ele matava todo mundo. Então pare para pensar que ainda que você tenha sofrido, que ainda que você tenha sido alvejado, ainda que você tenha sido alvejada, você também não é o alecrim dourado que a gente acha que é. Jonas sentia o prefeito da coitada Holândia, a dor mais relevante do mundo, e ele passa um pano gigantesco para ele mesmo, um tanto de dor que ele estava causando por onde ele passava. Há um desafio quando a gente entende dores irremediáveis, porque dores irremediáveis normalmente são frutos de ações e que geram dívidas impagáveis. Muitas vezes a dívida é impagável. Como é que se cobra uma dívida impagável? Você está lá cobrando a pessoa, mas a pessoa não tem como pagar. O seu abusador não tem como pagar essa dívida. O seu pai não tem como pagar essa dívida. O estrago que já foi feito na sua vida, não tem dinheiro que cubra. Quem vai pagar pelo que não tem preço? Não tem como. Mas aí você não tem como cobrar a dívida da pessoa, mas a dívida continua no seu coração. Aí você cobra de quem está por perto. Aí sua mãe, que não tem nada a ver com isso, tem que pagar o preço de ter uma pessoa amarga do lado. Aí teu marido, tua esposa, que não fizeram nada com isso, tem que ouvir patada todo dia. Porque você é uma pessoa credora. Porque tem uma cédula, um cheque assinado, que você precisa dessa satisfação, mas o credor não tem bens em nome dele. E você não consegue penhorar nada. E aí você fica angustiado pedindo dinheiro a todo mundo, ou cobrando afeto de todo mundo, e sendo uma carência emocional despejada no mundo inteiro. Deixa eu te falar uma coisa. Alguns textos da Bíblia me consolam acerca disso. E eu vou falar a verdade. Quando eu tenho algumas mágoas a serem resolvidas, alguns textos da Bíblia me consolam. Quando eu leio Romanos capítulo 12, do verso 17 em diante, há um conselho muito claro ali: não resolvam o mal com o mal, e não digam eu vou me vingar, mas, tem um trunfo ali, entregue a Deus a sua vingança, porque do Senhor provém a vingança. Deus se vinga em favor dos justos. E aí melhor ainda quando você lê 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6, em que Deus diz que Deus é capaz de trazer tribulação sobre todo aquele que traz tribulação em cima do justo. E aí eu fico: vai Deus, a sua deixa é agora. Você está vendo, né? O atribulado ali, dá uma nele. E sim, a palavra nos conclama e nos incentiva a descansar, que Deus é dono da vingança, Deus é dono do juízo.
Deus pode fazer, Deus pode castigar aqueles que te castigaram. Mas assim como Jonas, eu às vezes digo, mas eu lhe conheço. Eu sei como você é. Coração mole. Gosta de perdoar, que é uma beleza. E aí quando ele não faz isso? E quando ele não age? E quando ele não castiga? E quando ele não pune? Quando você olha e vê a pessoa tá lá maravilhosamente bem, enquanto você está sofrendo. Enquanto a pessoa está de jet ski. E você vendendo almoço para pagar a janta. Quando a ferida emocional continua e aparentemente não há justiça no universo, a realidade continua dura. O que a gente faz? Aí a gente tem que riscar a cédula que está na nossa mão, porque toda mágoa, toda injustiça cometida dá a você uma cédula de dívida, um cheque, e dá outro a Deus. Quando a gente perdoa, a gente está dizendo, o meu cheque eu risquei. O de Deus é entre você e Ele. Você se resolve com Deus. Jonas não quer arriscar o cheque dele. E Deus está ali falando com ele, Jonas, essa planta, você não fez nada por ela, cara. Você não regou, você não plantou. E você está apaixonado por ela, você está apegado a ela. A realidade é diferente. A realidade é de relações que a gente precisa maturar. A realidade demora. A relação, ela para ficar madura, ela para ficar boa, demora. Sabe aqueles casais que começaram, do primeiro você começa, depois você melhora? Começaram de baixo e foram construindo juntos. Minha esposa gosta de me dizer que me comprou na planta. Você me acha feio? Essa já é minha lata bem melhorada. Quando ela me pegou em Vista Alegre, tu precisava ver. Feio de jogar no mato. Na primeira semana de namoro, pensei logo. Levei ela no dogão do Travessas. Ela acostumada com doces sonhos, com não sei o quê, com biscoito fino. Levei ela no dogão do Travessas. Apaixonou. Até hoje, todo aniversário de criança lá em casa tem dogão do Travessas. Santo Antônio, além do Carmo. 3 contos, cachorro quente e um refri. Isso é vida. Levei ela lá, acabou. Gostou, ficou e amou. E as relações vão crescendo. A relação de verdade é assim. Você não compra pronta. Não chega embrulhada igual um boneco. Jonas olhou e se apaixonou por quê? Porque viu pronta e ele pode controlar. E tá feito. Já tem até sombra. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Às vezes tem muitas pessoas. E a Lírio hoje se tornou uma igreja grande. E algumas pessoas chegam e se decepcionam. Porque eu cheguei lá e eu não consegui ficar amigo de ninguém e tal. Leva tempo. Dificilmente você já vai chegar entrosado. Dificilmente você já vai chegar com todo mundo sabendo o dia do seu aniversário. Com as pessoas sabendo que você perdeu um ente querido. Nem todo mundo vai saber que você se internou. Então, é preciso regar. É preciso plantar. É preciso podar e aí você vai correr o risco de chorar. Bebê não vai te fazer chorar. Planta não vai te fazer chorar. Não, mas gente vai. Seu marido vai, sua esposa vai, seu futuro marido vai, seus irmãos vão. É assim. Sua mãe vai, seu pai vai. E mesmo assim você ama. A gente corre o risco de chorar um pouquinho quando se permite cativar. Eu diria Antoine de Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe. E é preciso encontrar ou aturar 2, 3, 4 larvas até encontrar uma borboleta. É da vida. É da vida. É preciso cultivar. E a felicidade ela é muito parecida com a borboleta. Você já tentou pegar uma borboleta com a mão? É muito difícil. A gente tem uma expressão, quando o goleiro sai mal do gol, diz, saiu catando borboleta.
A felicidade é como uma borboleta. Você tenta correr atrás dela, você fica, não dá. Mas se você plantar um jardim, ela pousa, ela vem. Se você tiver paciência, se você for de forma não manipulada, ela vem e pousa. A palavra que a gente traduziu como mamoneira, como rícino, ela tem um trocadilho no hebraico, porque ela é muito parecida, é quase um parônimo da palavra efêmero, da palavra breve. Deus coloca aquela planta de propósito, porque Deus valida a dor de Jonas. Porque Deus sabe que às vezes é necessário sim, você dar uma fugida, você respirar. Deus sabe que é necessário. Deus sabe o valor do luto. Deus sabe o valor do choro. Deus sabe o valor da fuga. Deus sabe que até Jesus Cristo precisava fugir para um monte e ficar sem relações com pessoas reais algum tempo, em oração, em retiro. Deus sabe que você pode precisar disso sim. Que talvez a boneca, o boneco, a planta, o jogo de futebol, alguma coisa seja útil para você naquele momento. Mas a fuga, ela é como uma ponte que te liga do abismo à realidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém mora em ponte. Ponte não é lugar de morar. Ponte é lugar de passagem. Ponte é lugar de passagem. É para ser rápido. É para ser breve. É para ser efêmero. Deus está dizendo: Jonas, essa planta foi só de um dia para o outro. É hora de levantar. Encarar a vida como ela é. Encarar a realidade. Para terminar, Mateus capítulo 14 tem a experiência de Jesus andando sobre as águas e Pedro andando sobre as águas. E ali tem duas grandes orações de Pedro, que é o conselho que eu quero lhe dar para você passar essa semana, para você passar a sua vida. Porque quando Deus traz a vingança, a gente até descansa, a justiça, Deus está vendo, está tudo certo. Mas e quando Ele não traz? E quando Ele tem misericórdia do inimigo? E quando a realidade continua dura, continua difícil? E quando Ele resolve não fazer a sua vontade e não te deixa nem morrer, porque você tenta morrer, não, você vai ficar vivo. O que a gente faz? Às vezes é preciso andar acima da realidade. É preciso buscar forças em Deus para superar obstáculos intransponíveis dentro da sua alma, dentro do seu coração, dentro da sua psique, dentro das suas emoções. É preciso buscar forças. E Pedro busca essa força, porque o navio, o barco que ele está, tem uma tempestade acontecendo e ele acha que o barco vai naufragar. Jesus já se apresenta e diz: eu não sou um fantasma, sou eu, pode ter bom ânimo. Aí ele diz assim: então, já que é você, eu quero andar por sobre as águas. Eu quero uma palavra que me autorize a pisar por sobre a minha realidade, porque ela é dura demais para mim. E Pedro ouve Jesus dizer: vem. E a oração é imediatamente atendida. E aí ele dá um passo, ele dá outro passo, ele dá outro passo, mas ele vê o vento, ele vê a onda, ele vê o mar, e ele fraqueja. E fraquejando ele começa a afundar. Aí Jesus diz assim: por que você duvidou? Pedro duvidou de quê, gente? Pedro duvidou de quem? De Jesus? Não, porque foi para Jesus que ele clamou: me salva, Jesus, me salva. Eu ainda acredito em você, eu só não acredito em mim. Eu não acredito que você acredita em mim. Eu não acredito que eu possa andar. O primeiro desafio que eu quero fazer para você, amanhã é segunda-feira. Desculpa te lembrar isso, tá? Amanhã a realidade continua. Amanhã a vida continua dura. Amanhã a pessoa ainda está lá. Amanhã as lembranças ainda estão lá. Amanhã você ainda tem um desafio. Então, meu desafio para você, o meu conselho para você é que amanhã você tenha coragem de fazer essa oração. Eu quero levantar e andar sobre as águas. Eu quero força. Se o Senhor me autorizar, se o Senhor me der essa palavra, eu vou conseguir andar sobre as águas, andar por sobre a realidade. Eu vou conseguir encarar.
Eu vou conseguir olhar a tristeza nos olhos e sorrir. Se o Senhor me autorizar, eu faço. Mas eu sei que pode ser que no meio do caminho dê uma vontade de chorar. Vem um gemido desesperador na sua alma. Os gatilhos emocionais voltem a aparecer. E a vontade de largar tudo, de virar o volante e dizer, não vai dar. Apareça. Mas antes de tomar essa decisão, de voltar atrás, de desistir de tudo, e de pedir novamente a Deus para morrer, que você tenha coragem de fazer a segunda oração. Dizer, Deus, eu tentei, mas eu estou afundando. Então me salve. E quando você gritar isso, Ele vai estender a mão. O livro de Jonas termina com a mão de Deus estendida, dizendo, Jonas, a vida real é ao vivo. Eu quero você vivo, não adianta pedir para morrer. E as suas relações são com gente, não é com planta. Você teve amor e afeto por uma planta que você não regou, que você pegou pronta, pelo seu bebezinho reborn. Eu não vou ter amor por essas pessoas que não sabem distinguir entre a mão esquerda e a direita. Quando elas te feriram, muitas delas não sabiam o que estavam fazendo, só estavam se defendendo também. Levanta, Jonas. Amanhã é segunda-feira. A vida real te espera. Eu não sei o que Jonas respondeu, mas eu sei o que você pode responder. Vamos escrever esse último versículo. Hoje, agora, a mão de Deus está estendida. Já foi tempo demais de luto. Já foi tempo demais morando na ponte. Já foi tempo demais na fuga. Levanta. Amanhã é segunda-feira. Fique de pé. Já que não dá para descansar na planta, calma. Você tem os braços do Senhor para descansar. Nele você vai encontrar descanso. Nele você vai encontrar consolo, conforto. Tenha coragem de fazer a primeira oração de Pedro. Eu quero andar sobre as águas. Eu quero encarar a realidade. Eu quero levantar. Eu quero ir além. Eu quero prosseguir. Eu quero seguir a vida. Eu quero dar conta. E se você sentir que não vai dar conta, e se você sentir que está pesado demais, ainda está pesado demais, você ainda tem esse trunfo. O trunfo da segunda oração. Só não faça ela primeiro. Ah, eu não aguento, me salva. Não. Eu quero decidir. Eu quero andar, eu quero ir lá, eu quero encarar, eu quero tomar decisão. Eu quero ir lá pedir desculpa. Eu quero ir lá perdoar, eu quero vencer isso. Eu quero tomar essa atitude. Eu quero voltar lá. Eu quero conversar com minha mãe. Eu quero resolver esse tema. Aí se você não conseguir, aí você clama, me salve, porque eu estou afundando de novo. Não me deixe afundar, Jesus. Aí no braço dele você vai encontrar descanso.